Este livro não pretende ser um libelo nem uma confissão, e menos ainda uma aventura, pois a morte não é uma aventura para aqueles que se deram face a face com ela. Apenas procura mostrar o que foi uma geração de homens que, mesmo tendo escapado às granadas, foram destruídos pela guerra. Essa é a apresentação do nosso livro de hoje. Olá a todos, bem-vindos ao Livro de E-Books. Eu sou o Carlos e hoje eu vou conversar com vocês sobre o fantástico Nada de Novo no Front, de Éric Maria Remarque. Foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano e já entrou também para a lista dos melhores livros que eu já li na vida. É um livro realmente excepcional. Esse livro foi lançado em 1929 na Alemanha e já é considerado um clássico, né? E ele foi um sucesso desde o lançamento, né? Em menos de um ano, ele vendeu 1 milhão de exemplares só na Alemanha e mais 1 milhão no exterior. O sucesso foi tanto que já em 1930 saiu o filme baseado nele, que na edição de 1931 do Oscar concorreu a vários prêmios e ganhou 4, inclusive o de melhor filme. Ele é muito conhecido também por ser um dos poucos livros que existem sobre a Primeira Guerra Mundial. E esse escritor, ele tem uma história assim, tem bem a ver com o lançamento do livro. Ele foi veterano da Primeira Guerra e, ao retornar, ele encontrou o país destroçado, sem trabalho, numa recessão muito séria, e ele então pulando aí de emprego em emprego, mas nada certo, né? Só ganhando, só para ganhar o sustento mesmo, e ao mesmo tempo atormentado pelos fantasmas da guerra. Ele acordava praticamente todas as noites com pesadelos, sonhando que estava nas trincheiras, que estava sendo atacado. Ele começou, quando acordava à noite, ele começou a escrever os sonhos, essas situações, numa forma de tentar extravasar isso. E então ele percebeu que o relato, que juntando todas aquelas peças, ele tinha um livro. E o livro, então, foi publicado em 1929 e tornou-se um sucesso instantâneo, como eu falei no início, coincidentemente com a ascensão do nazismo na Alemanha. E ele não foi visto desde o início com bons olhos. Assim que o partido chegou ao poder, ele foi proibido. Tanto o livro quanto o filme foram proibidos na Alemanha. Ele foi um daqueles livros queimados em praça pública pelos nazistas, considerado antipatriótico. E o escritor foi então aconselhado por alguns amigos que tinham um relacionamento melhor, assim, mais próximo com o poder, a sair da Alemanha. Ele então cruzou a fronteira para a Suíça na véspera da ascensão do Hitler no poder. E um dos primeiros atos que o Hitler fez quando assumiu o poder foi justamente proibir a venda do livro na Alemanha e declarar que o Éric Maria Remarque era um inimigo do país e que retirou a cidadania dele, ele deixou de ser alemão. A Primeira Guerra quase não é muito comentada, tem poucos livros a respeito, mas se a gente for ver bem a fundo, ela foi bem mais violenta do que a Segunda, em termos bélicos, porque as formas de comando, de ataque, as estratégias militares ainda eram das guerras napoleônicas, das guerras do século anterior. Só que nessa época já havia uma grande tecnologia militar. Já existiam aí as metralhadoras, já existiam armas automáticas, então já não cabia mais aquele ataque frente a frente da infantaria com cavalos, que a metralhadora já não deixava esses ataques terem sucesso, chegarem perto. E outras tecnologias também foram desenvolvidas nessa época e utilizadas nessa guerra. Foi uma guerra assim, sem limites, né? Que ela própria gerou vários acordos internacionais depois para as guerras seguintes, né? De formas de conduta, como, por exemplo, o uso de gases, que nessa guerra foi generalizado. E é uma coisa monstruosa.
Então, houve esse grande conflito entre as formas de comando, de ataque, a forma de guerrear com que a humanidade estava acostumada, com a nova tecnologia. E isso gerou aquele impasse que os soldados passaram a maior parte da guerra entrincheirados, sem poder atacar frontalmente os inimigos. Com isso, uma guerra que todo mundo via como um grande acontecimento e como uma coisa que duraria no máximo alguns meses, se estendeu pelos 4 anos que ela durou, com uma quantidade absurda de mortes e de certa forma bem mais violentas do que na Segunda Guerra. E a gente vê isso tudo em primeira pessoa, narrado pelo Paul Bäumer, ou Bäumer, que é o personagem principal do livro, que é um jovem de 17, 18 anos, filho de uma família humilde, que é convencido pelo professor, mas também tem esse discurso em todos os lugares, em casa mesmo, a se alistarem nas fileiras da Primeira Guerra, antes mesmo de atingirem a idade do serviço militar. Então, esse discurso de que eles seriam vistos como defensores da pátria, como heróis, que o país precisava deles, causava um alistamento em massa. Os jovens saíam da sala de aula diretamente para a junta de alistamento. E daí iam para o quartel, passavam por um período de treinamento básico, que foi se tornando, com o decorrer da guerra, cada vez mais curto, e daí então iam para o front, né? O Paul Bäumer, então, junto com outros colegas, vai para a guerra e mostra como eles eram tratados no quartel, como foi o treinamento, o aprendizado deles, e eles eram massacrados pelo então carteiro da vilazinha, da cidadezinha lá onde eles moravam, que era um reservista e então foi mobilizado na guerra e se transformou no comandante ali do pelotão deles. E submetia os jovens a vários castigos, a treinamentos desumanos. Dali então eles vão para a guerra e chegando lá eles travam contato com o grande amigo deles, que é um soldado já mais velho, já veterano, que é o Kat, que diz a ele, a primeira coisa que diz a ele é para eles esquecerem tudo que eles aprenderam no quartel e no treinamento, porque a realidade ali da frente, do fronte de batalha, é totalmente diferente. Ele é um grande pai para todos, ele cuida, ele mostra cada momento, a forma de diferenciar o tipo de explosão de outra, e como eles se protegerem das metralhadoras, dos gases. E é um cara muito, muito engraçado, ele tem um senso de humor muito bom e ele tem um faro, principalmente para comida, que mesmo no meio da guerra, ali, em situações de penúria extrema, ele consegue sempre descolar alguma coisa para comer e sempre divide com todos eles. É um comandante ali bem bacana, né, com os seus subordinados. E o Paul vai narrando para a gente, no decorrer do livro, várias dessas situações pelas quais ele e os amigos passaram. A vida nas trincheiras, cheio de piolhos, de sujeira, passando fome, frio, sujeitos a ataques dia e noite, convivendo com ratos cada vez mais ousados, a ponto de atacarem mesmo pessoas vivas. Uma situação bem inumana. Não dá mesmo para a gente imaginar como são esses horrores da guerra. E apesar desse tom pesado do livro, ele tem também uns momentos até engraçados, como, por exemplo, quando eles vão tomar banho no rio e eles são surpreendidos por um grupo de moças e que, né, mesmo sem se entenderem, sem falarem a língua, elas demonstram interesse em se encontrar com eles, mas até nisso tem um toquezinho de melancolia, ali, de tristeza, de drama, porque a gente percebe que elas estão se sujeitando a isso, porque elas também, apesar de civis, também estão sofrendo com a penúria da guerra, também estão passando fome, e fazem isso em troca da comida que os soldados levam para elas. Nessas cenas dos acampamentos também que nós vemos
as discussões entre eles, o porquê de eles estarem ali, qual o motivo da guerra, por que é que ela existe, como ela deveria, na verdade, acontecer. Então, o livro traz muitas dessas reflexões, sempre enaltecendo a paz e a falta de propósito da guerra. Não é à toa que o livro, né, causou esse furor todo no auge do nacionalismo. Nada de Novo no Front é cheio de cenas marcantes. Por exemplo, quando o primeiro integrante desse grupinho mais chegado de amigos morre, ou quando eles, já cerca de um ano que estão ali na frente de batalha, recebem como aprendizes um grupo de jovens, de novatos, ainda mais crus e inexperientes do que eles, e apesar deles terem nem um ano de diferença, eles já são considerados, já percebem a diferença gritante que tem de experiência entre eles e os que estão chegando agora, que já não receberam praticamente treinamento algum e que ao primeiro ataque, a primeira missão que eles vão cumprir, já surtam e com isso acabam colocando tudo a perder. Mas duas cenas em especial para mim, foram as mais marcantes do livro. Uma delas é quando o Paul recebe uma licença e vai para casa visitar a mãe que está doente, e lá ele é recebido como herói, como um grande alemão, um grande cidadão. Mas ele percebe que a guerra da qual as pessoas falam não é a mesma guerra que ele está vivendo, né? Parecem mundos completamente diferentes, e ele começa a se sentir deslocado nessa cidade, nessa visita à casa tão desejada, e percebe que lá no campo de batalha, junto com seus amigos, com a camaradagem, com a necessidade mútua que eles criaram, é que está a sua verdadeira família. E uma outra cena também é quando, durante um ataque, ele enfrenta um soldado inimigo dentro de um buraco, e ele acaba esfaqueando esse soldado, e como estão no meio do bombardeio, ele tem que ficar escondido dentro desse buraco, acho que um dia e uma noite, com o camarada agonizando. E ele então surta, ele tem um momento ali de maior reflexão, por que ele teve que matar aquela pessoa, por que ali eles estão envolvidos nessa guerra. Ele, verificando os documentos do soldado, ele encontra fotos da família dele, vê que, na verdade, aquele inimigo é um jovem que está ali também da mesma forma que ele, sem saber porquê, e uma coisa totalmente sem sentido. Enfim, é um livro magnífico, que acho que não tem como fazer a leitura desse livro sem sentir uma tristeza, uma revolta, né, de como esses atos do ser humano, esses atos violentos, extremos do ser humano, fazem de vítimas, geralmente, as pessoas que nada têm a ver com o conflito. Enfim, um livro maravilhoso, recomendadíssimo, e eu sugiro que todos façam a leitura. Lá no início eu falei que ele tem aquela versão famosa que recebeu inclusive o Oscar em 1931, mas existe também uma versão para televisão mais recente, que é mais fácil de encontrar, já é colorida, é bem interessante também, fácil de... Eu vou deixar o link aí embaixo, que tem no YouTube. Se você já leu, pretende ler, ou já leu conhece alguma outra obra nesse mesmo estilo sobre a Primeira Guerra Mundial, por favor, deixa aí nos comentários. No mais, são os recadinhos de sempre, né? Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, divulgue para os seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau.